E aí, vamos continuar essa luta com a alma? A alma não descansa, não é? Olha só aqui o salmista na continuação do texto. No verso 6, ele diz assim: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Ele acabou de falar isso. Ele acabou de questionar a alma e disse: alma, por que estás abatida dentro de mim? Espera em Deus. Ele dá ordem para ela, mas se você prestar atenção na sequência, parece que ele ainda não venceu essa guerra. Ele continua, ele diz assim: ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Quer dizer, eu dei ordem para ela, eu falei para ela, mas parece que ela não me ouve, ela não me atende. E aí ele diz assim: portanto, lembro-me de ti desde o Jordão, desde o Hermon, desde o pequeno monte, que é um monte ao lado do Hermon. E a gente sabe que esses lugares são lugares históricos, lugares onde Deus falou com o povo de Israel, lugares de milagres. Isso significa que ele estava tentando fazer o que Jeremias sugeriu. Eu quero pensar em alguma coisa que me dê esperança, não é? Jeremias disse isso, o profeta: no meio de tudo isso aqui, eu quero colocar minha mente no lugar certo, eu quero colocar minha mente em alguma coisa que me dê esperança. E o escritor aqui, ele fala que ele está fazendo exatamente isso. Ele está dizendo: eu já mostrei para minha alma o Jordão, as coisas que a gente viveu ali, o Hermon, onde o Senhor falou, e eu tenho voltado atrás na história para mostrar para minha alma o que o Senhor já tem feito. Mas a alma está abatida, ela continua abatida, e um abismo chama outro abismo. Então é uma coisa terrível isso, porque você pensa que está saindo de um lugar, você está entrando num lugar pior. É isso que eu estou dizendo sobre a depressão espiritual, porque a depressão espiritual não é uma guerra fácil de ser vencida. É uma guerra difícil, mas ela pode ser vencida. É isso que você precisa se lembrar. O que o texto está mostrando para mim e para você é que não é tão simples como acender uma luz, né? Apertar o dedinho no interruptor. É uma luta que você tem que enfrentar. Às vezes você está bem, você está dando ordem para a alma: vai lá, vai dormir, vai descansar e tal. E você está com tudo isso. Daqui a pouco você está dizendo: minha alma está batida, eu estou mal, eu estou tentando lembrar aqui das coisas que Deus já fez, as coisas que Deus já me deu, os lugares que Deus já me levou, as curas que eu já experimentei, mas a minha alma insiste nisso, eu estou mal. E um abismo, ele traz outro abismo, e eu não consigo sair desse lugar que eu me encontro. E ele fala assim: e as tuas ondas e vagas estão sobre mim, as tuas ondas vão passando sobre ondas, não é? Todos nós sabemos que são vagas, são ondas muito grandes, elas vão passando sobre mim, não é? Mas todas estas coisas que eu estou vivendo, não é, estão como que me ferindo, como que me machucando. Você imagina uma pessoa, não sei quem aqui já tomou um caldo, não é, numa praia. Quem nunca foi, nunca tomou, então não vai saber o que eu estou dizendo. Nem queira experimentar, viu, meu irmão? Porque não é uma boa experiência, não. De repente vem uma onda, quebra em cima de você, te dá um caldo, você sai do outro lado meio sem saber o que está acontecendo, que rumo você toma, você sai todo esfolado, arrebentado, sem contar o mico que você paga, né, para todo mundo que está ali na praia assistindo e te vendo. É mais ou menos isso que ele sente aqui. Ele está meio sem rumo, meio sem saber para onde vai, ele está cambeteando, ele está todo esfolado. Tem gente que está olhando para ele achando graça, ou está rindo. Então, assim, é uma situação muito difícil. Ele está vivendo isso. Ainda há pouco ele estava dando ordem para a alma, mas agora já mudou. Ele continua lutando com a alma. Essa luta não acabou, né? Mas aí ele fala, ele continua, né? Porque ele está no processo. Ele diz: contudo,
Contudo, apesar de tudo isso, apesar das ondas, das vagas, apesar dos abismos, apesar de tudo isso, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia e de noite a sua canção estará comigo. A oração ao Deus da minha vida. Olha onde ele foi se apegar, né? Ele foi se apegar à oração. É onde ele foi orar. Ele foi falar com Deus, né? Ele tem lutado com essas armas. Com que armas ele está lutando contra a depressão? E isso é importante para você entender. Quando você está nessa situação, quais são as armas? É que ele diz, não é? Eu creio nas misericórdias de Deus. Então, durante o dia, eu me lembro disso. Durante todo o dia, eu me lembro que Deus é misericordioso e bom. E isso é muito alinhado com Jeremias, né? Porque Jeremias, se você prestar atenção, por isso chama Lamentações de Jeremias, o livro dele. Eu quero sugerir uma leitura do livro de Jeremias para você, de Lamentações de Jeremias. Jeremias vive uma situação semelhante, né? Ele está vendo a destruição de Israel, como profeta, ele vê, ele sabe o que vai acontecer, ele tem um lamento, né? Ele está buscando alguma coisa que lhe dê alegria, ele está buscando alguma coisa que traga satisfação para ele, e depois, na sequência, ele vai falar sobre as misericórdias de Deus. Ele diz que as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos, e as suas misericórdias se renovam a cada manhã, não é? Então, olha como está alinhado, né? Jeremias está alinhado aqui com essa experiência. Como que esse homem está vencendo a depressão, então? Já que ela volta, já que ela vem, ele dá ordem, ela não ouve, ela, né, se remonta sobre ele, ela traz os abismos, ela traz as águas turbulentas sobre a sua vida. Como é que se vence isso, então? Então ele fala, isso, o que me faz vencer, o que me faz ficar de pé, é me lembrar que as tuas misericórdias estão comigo. E aqui, como disse Jeremias, as tuas misericórdias se renovam cada manhã, todos os dias é um dia novo, a tua misericórdia está aqui, e eu não vou desistir. E à noite, não é? À noite, a sua canção estará comigo, não é? Qual que é o problema da noite? É que à noite o silêncio é perturbador para uma pessoa que está em depressão. E uma pessoa deprimida à noite é quando as vozes se tornam mais fortes. A voz da alma, então, à noite é terrível. Porque à noite você está silente ali, silencioso, então aquela voz fica mais audível, mais forte. Ele diz, mas à noite, o que eu coloco, o que eu trago sobre a minha vida são as canções, a sua canção, o seu louvor, né? A sua adoração estará sempre comigo. Então essa canção são hinos de louvor e adoração. Então olha que interessante, quando essa voz à noite fica mais audível, mais forte, ele começa a cantar, ele começa a adorar, ele começa a trazer os hinos que ele conhece, ele começa a louvar a Deus. Então durante o dia, olha o que ele faz, ele traz à memória as misericórdias de Deus. À noite, que é a hora mais crítica, ele começa a adorar, ele traz os louvores, ele traz as canções de adoração. E depois, ainda, ele começa a orar. É exatamente isso que o texto está dizendo aqui. Ele diz assim, a oração ao Deus da minha vida, né? A oração está em forma de cântico, está em forma de adoração, de louvor. Essa é a oração que ele faz. É legal isso, eu vou explicar para você. Essa oração que a gente faz aqui, hoje,
É a oração que Jesus nos ensinou, né? Que é a oração voluntária. Já os antigos, antes de Jesus, as orações elas eram cantadas, eram em formas de hinos, né? Elas não tinham essa espontaneidade como nós aprendemos com Jesus. Até por isso os discípulos de Jesus perguntaram: Senhor, ensina-nos a orar. Mas por que eles pediram isso? Eles não sabiam orar? Eles oravam, mas eles oravam as orações litúrgicas, os salmos, as orações escritas pelos rabinos, né? Porque tinha oração para cada momento, para cada situação. E o que ela está dizendo aqui é que a oração dele à noite, quando ele vai orar, são as canções. Então são as orações cantadas, não é? Então é lindo, é como ele se expressa diante de Deus. Então, qual é a solução, apóstolo? Diante de tudo isso, não é? Qual é a solução? Como que a gente lida com a depressão? Primeiro, confiando na misericórdia de Deus. Depois, trazendo a adoração. Adore a Ele, não é? Se esforce para isso. Eu sei que é um esforço, mas se esforce para isso e faça da tua canção uma oração ao teu Deus. Ora, fala com Ele, abre o teu coração, põe para fora o que precisa colocar para fora e deixa Deus construir e gerar o novo na sua vida. O nosso Deus, afinal, é o Deus da ressurreição e Ele faz nova todas as coisas. Um beijo para o teu coração